Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz e obedeci. Vamos receber a palavra de Deus. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. E o mundo pergunta: dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. Quando que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível ele faz. Quando que era difícil se torna possível, Deus começa a agir. E ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz acontecer. Esse é o nosso Deus. Tá difícil? Tá impossível? Ai, que é bom que entra o agir de Deus. Aleluia! Entra o poder de Deus em ação. Espere, espere, e você verá a glória do Senhor. Não murmure, não reclame. Espere, e você verá a glória de Deus em tua vida. Só creia, cante. Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz e obedeci. Obedeceu? Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Não é o fim, não é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. Quando que era difícil se torna possível, Deus começa a agir. Aleluia! Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível ele faz. Quando que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível ele faz. Quando que era, aleluia. Deixa o difícil pra Deus. Na impossível
Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz acontecer. Nosso Deus, o Senhor que faz o impossível acontecer. Queremos, meu Deus, ouvir a sua palavra e através dessa palavra, Pai, assumirmos uma vitória que vem do Senhor e nada e ninguém vai poder tirá-la das nossas mãos, Pai. Nós te agradecemos e te adoramos em o nome de Jesus. Levante as suas mãos e diga: Senhor Jesus, obrigado, porque eu me coloco na sua presença e eu sei que foi o Senhor que me escolheu, porque o Senhor diz na sua palavra: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Diga glória a Deus e vamos aplaudir bem forte ao nosso Deus. Que Ele é digno de toda honra e digno de toda glória. Graças a Deus, mais uma vez nós nos reunimos aqui em Limeira, nessa família abençoada. É gostoso quando as pessoas se reúnem e elas valorizam a família. E aqui em Limeira a família é valorizada. Nós nos reunimos aqui na Carlos Gomes 1014, bem no centro de Limeira. Alguém quer assistir às reuniões conosco? Nós fazemos aos domingos às 8 da manhã ou às 7 da noite, ou às 8 da manhã ou às 7 da noite. Nós nos reunimos aqui na Carlos Gomes, número 1014, bem no centro de Limeira, para abençoar as famílias, para abençoar as pessoas. Eu quero dar uma palavra hoje, pessoal, lá no primeiro livro de Reis, capítulo 2, vamos lá. Nós vamos perceber, pessoal, nós vamos pegar hoje nessa mensagem, dois aconselhamentos. Só falar, mas se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Mas os aconselhamentos da palavra de Deus é o próprio Espírito Santo dirigindo a nossa vida. Então, quando nós ouvimos aquilo que Deus tem a dizer, Ele nos dá um norte. A Bíblia, ela é como um mapa para as nossas grandes realizações. É aquele GPS que não falha, né? De vez em quando o GPS dá umas mancadas, mas esse GPS que é a palavra de Deus não falha. Quer dizer, porque às vezes a rua, o GPS está meio desatualizado, aí você vai entrar à direita lá que o GPS está mandando entrar, é contramão, né? Você fala, e agora? Né? Aí tem que dar uma volta. Agora a Bíblia não. A Bíblia é aquele norte, é como se você estivesse no meio de uma floresta e você estivesse ali com uma bússola, e ela vai te apontar o norte. Quer dizer, então a Bíblia Sagrada, ela tem esse poder de nortear a nossa vida e nos dar uma nova maneira para nós vivermos. E quando Davi, aí em 1 Reis capítulo 2, ele estava partindo, quer dizer, o rei Davi, depois de todo aquele legado, ele estava indo embora. É o que vai acontecer com todas as pessoas, né, irmãos? Um dia nós iremos também. Mas olha o que o Davi está dizendo aí no capítulo 2 de 1 Reis. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e ser homem. Irmãos, ele estava dizendo, eu vou pelo caminho de toda a terra, ou seja, um dia todo mundo vai. Aquele que se acha melhor ou aquele que se acha pior, aquele que acha que talvez porque sabe um pouquinho a mais ou porque tem um pouquinho a mais é melhor do que os outros, ou aquele que realmente está vivendo a vida, também vai. Todos vão um dia. E
Alguns ficam mais. Cada dia mais a ciência tenta prolongar o tempo de vida humano, né? As pessoas já estão falando aí, até que logo, logo vai ser de uma maneira natural o ser humano viver 100 anos, né? Mas ainda que ele viva 100, quando chegar nos 98 vai faltar 2, né, pessoal? Todo mundo vai. Aí olha o que o Davi falou para o Salomão, seu filho. E guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Olha aqui, pessoal, que coisa linda. O Davi aqui, ele deu uma fórmula de prosperidade para a gente, irmãos. Ele deu essa fórmula. Ele deu essa fórmula de prosperidade para o Salomão. Se você vê que a preocupação do Davi, a hora que ele estava partindo, era para que o filho dele observasse o Senhor. Às vezes é a preocupação de alguns pais, sim. Mas às vezes tem aquele pai, aquela mãe que diz assim: olha, eu não quero morrer enquanto eu não deixar uma casa para cada filho. Eu não quero partir enquanto eu não formar os meus filhos. Enquanto eu não... Depois, a hora que compra uma casa para cada filho, aí fala: então agora não está muito cedo ainda para eu ir embora, então tem que ser uma casa para cada neto também agora, né? Mas só que chega uma hora que a pessoa, ela faz planos, mas ela deveria colocar nos planos dela que ela não deveria morrer antes de ensinar o filho a ter observância nas coisas do Senhor. Porque quantas pessoas aí se preocuparam com tantas coisas, e hoje a coisa mais triste para uns pais é verem os filhos se degladiando, né? Às vezes até um filho tem mais do que o outro, ele poderia deixar com o outro, não vai fazer falta para ele, mas ele não, ele faz questão de tudo aquilo que ele diz que é dele e acabou. Quer dizer, então às vezes, por muitas vezes, por não ensinar os filhos aquilo que foi ensinado na palavra de Deus, o tempo vai passando e até os próprios pais acabam sendo vítimas disso também. Você vê que o Davi, ele falou: guarda a observância do Senhor teu Deus. Ele poderia ter falado do reinado, ele poderia ter falado de tantas coisas materiais, mas o mais importante para ele era que o filho dele guardasse a observância do Senhor. Quer dizer, se a pessoa, ela guarda a observância, aí ele diz aqui, ó, para andares nos seus caminhos. Se a pessoa guardar a observância, ela vai andar no caminho de Deus. E além disso, ó, e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos. Então a importância para o Davi, não é à toa que Deus disse que ele tinha um coração conforme o coração dele. Se você vê a preocupação do Davi com as coisas de Deus, é o que nós temos que ter, uma preocupação com as coisas de Deus, colocarmos a nossa família para nós honrarmos a Deus. Tem gente que está se juntando com pessoas que não querem ter essa observância das coisas de Deus. A pessoa sabe que ela vai ter um barco, e aquele barco vai ser um barco furado. Não adianta. Quer dizer, quando a pessoa, ela começa a observar as coisas do Senhor, eu até lembro de uma história que uma pessoa estava partindo, e será que ela se preocupou com as coisas do Senhor? Não, ela estava lá, aí ela estava lá, daí todo mundo percebeu que ele iria partir, que ele iria morrer. Aí ele estava lá, e o pessoal falou: olha, junta todo mundo,
junta as pessoas aí. Aí juntou, ele estava lá, quase já para partir, ele falou, quem que está aí? Aí o pessoal falou, está todo mundo aqui. Ele falou, o fulano está aí. Fulano está, pai, fulano está aqui. E o ciclano está aqui também? Está aqui também. E a Beltrana também? Tá. Aí ele perguntou de todo mundo. Aí todo mundo falou, está todo mundo aqui. O que o senhor quer falar? Ele falou, eu estou preocupado. Porque se está todo mundo aqui, quem que ficou lá no lojinha? Falou. Ele para ir embora, ele estava indo embora. Ele estava preocupado com a lojinha que estava vazia. Falou, fechou a lojinha, não pode fechar nem no dia que eu morrer. Aquilo lá não pode fechar. Quer dizer, quando isso acontece, pessoal, a pessoa se torna escrava. Quando Deus ele nos ensina a palavra, é para nos tirar da escravidão, é para nos libertar. É uma nova maneira de nós vivermos. Você vê, o Davi falou, guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Você vê, tem tanta gente preocupada em prosperar. A própria Bíblia ela diz que quanto mais a pessoa corre atrás do dinheiro, menos ela vai ter. Você percebeu? É aquela pessoa que diz assim, olha, sabe o que eu vou fazer agora? Um emprego só não está dando, eu vou ter 2. Aí a pessoa vai com 2 empregos. Aí um dia ela está lá e fala, olha, eu estava vendo aí, eu posso ter 3. Tem condições de eu ter 3 atividades, 3 empregos. Aí ela vai e começa a trabalhar nos 3, e corre para um lado, e corre para o outro. Ela fala, além dos 3, eu ainda arrumei um bico para fazer. Você falou, agora tá bom demais, hein? Passa 6 meses, ela está devendo mais do que antes. Quer dizer, por quê? Porque ela se colocou a trabalhar sem parar e se esqueceu da observância do Senhor. Ela achou que aquilo iria compensar. Ela achou que ela fazendo daquela maneira, ela ia conseguir. E ela foi deixando as observâncias do Senhor. E o Davi falou, guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, e os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Irmãos, eu lembro quando eu ouvi a palavra de Deuteronômio, não precisa abrir agora não, que eu falo para você. Lá em Deuteronômio 28, diz que quando nós ouvirmos a palavra de Deus, quando nós dermos ouvidos à palavra de Deus, as bênçãos do Senhor nos alcançariam. O dia que eu ouvi isso, puxa, foi um alívio tão grande, porque eu tinha aquela ideia que você tinha que correr atrás de bênção, né? Eu tinha aquela ideia que você precisava sempre estar atento aonde estava a bênção. E aí de repente eu ouço a palavra de Deus. Deus diz que se nós guardarmos a palavra, se nós dermos atenção à palavra de Deus, as bênçãos do Senhor, até diz assim, nos alcançarão. Então toda vez que uma pessoa sai correndo atrás da bênção, você pode ver, quanto mais a pessoa procura, ela acaba não encontrando aquilo que ela quer, né? A pessoa, ela está a fim de arrumar uma pessoa, aí ela fica procurando a pessoa, às vezes dá errado. Agora se ela busca Deus, Deus traz uma pessoa para ela. Traz ou não traz, pessoal? Traz. Quer dizer, a pessoa fica correndo atrás de dinheiro, ela não tem tempo para ouvir a palavra de Deus. Quando ela começa a ouvir a palavra de Deus, Deus abre umas portas para ela que ninguém pode fechar. Quer dizer, tudo isso porque ela tem o que? A observância do Senhor. Esse foi um conselho do Davi para o Salomão. Nós vamos ter também um apóstolo
que houve algo muito curioso na vida desse apóstolo, porque ele negou Jesus, né? Ele negou Jesus 3 vezes. Às vezes uma pessoa nega Jesus e ela acha que não tem mais jeito para ela. Ela acha que não tem mais condições. Você sabe que um dos momentos mais bonitos, quando Pedro negou Jesus, foi quando Jesus estava passando para ser crucificado, e ele olhou para o Pedro. Você já imaginou aquele olhar de Jesus para o Pedro, né? A hora que o Pedro viu aquele olhar de amor, aquele olhar de perdão, né? E aí o que ocorreu? O Pedro, ele chorou amargamente. Foi aquela hora que o Pedro se converteu. Porque tem muita gente, pessoal, que está na igreja, mas ainda não é convertido. A pessoa, ela gosta, ela se dá bem com as mensagens, mas ela ainda não é convertida. O Pedro ainda negava Jesus, porque ele não era convertido ainda. A hora que ele chorou amargamente, aí Jesus voltou. Depois que Jesus ele ressuscitou, ele voltou. Aí ele fez aquela pergunta para o Pedro. Ele falou: Pedro, tu me amas, né? Puxa vida, né? O Pedro falou: ama. Ele perguntou de novo. Aí a terceira vez ele perguntou para o Pedro. E por que eu estou falando isso para você? Porque daqui a pouco eu vou colocar aqui algo que o Pedro falou também no final da vida dele. Ele também deixou um aconselhamento para nós, né? Porque nós temos que seguir essas orientações, né? Às vezes tem gente que segue umas orientações que elas não são de Deus. Eu fiquei muito tempo tentando o pensamento positivo, né? O pessoal falou: ó, se você tiver um pensamento positivo, você vai conseguir. Mas através do pensamento positivo, você pode ter muitas coisas, mas a salvação não vem através do pensamento positivo. Porque o pensamento positivo não salva ninguém, o único que salva é Jesus. E quando Jesus falou com Pedro, ele perguntou para o Pedro se ele amava mesmo, ele disse que sim. Olha o que Jesus falou para o Pedro: então, apacenta os meus cordeiros. Você já imaginou isso? Uma pessoa que tinha negado Jesus. Jesus, além de perdoá-lo, deu a função que era dele para o Pedro. Isso levantou o ministério do Pedro. Agora vamos lá, segunda carta de Pedro. Você vai ver que ministério lindo. Olha o que ele diz aí, ó. 2 Pedro capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Aqui, ó, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus. É assim que a graça é multiplicada na minha vida e na sua, pelo conhecimento de Deus e de Jesus. Então a gente tem que aproveitar que nós estamos na igreja para poder fazer o quê? Para multiplicar o nosso conhecimento em Deus. Multiplicar, saber mais de Deus. Versículo 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Então ele diz aqui que ele nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. A piedade, irmãos, é o respeito com as coisas de Deus. A Bíblia nos fala de uma passagem onde um homem, ele não teve respeito com as coisas de Deus. Foi o caso do Esaú. O Esaú estava com fome. Tem gente na hora da necessidade que acaba deixando a palavra e deixa Jesus. Você diz: por que a pessoa ela não perdoou alguém? Porque foi um momento que ela achou que não era para perdoar. Por que a pessoa não foi fiel a Deus? Porque ela achou que aquela hora não dava para ela ser fiel a Deus. Então quando o Pedro ele nos fala sobre isso, sobre a piedade, essa passagem nos lembra bem.
O Esaú estava com fome e o Jacó olhou para ele, estava fazendo um guisado. O Esaú tinha primogenitura, irmãos. Sabe o que é uma pessoa ter a primogenitura? Ele tinha a bênção da primogenitura. Ele tinha essa bênção da primogenitura. E o que ele fez? Ele olhou para o Jacó e ele vendeu a bênção dele. Ele olhou e falou: para que me serve a primogenitura se eu estou morrendo de fome? E ele trocou a bênção dele por um prato de lentilha. O que eu acho muito interessante é o Esaú depois reclamar, né? Mas ele não fez um negócio, né, irmãos? Fez, está feito. Ele que abriu mão. Tem gente abrindo mão da bênção de Deus por causa de uma fornicação, às vezes por causa de um adultério, às vezes por causa de outras coisas que o mundo está chamando a pessoa. Quer dizer, então naquela hora ela faz uma troca. O Esaú ficou bravo. A hora que ele chegou, o pai dele falou assim: olha, eu já dei a bênção já, eu pensei que fosse você e eu dei a bênção para ele. Ele devia falar: não, deixa eu explicar para o senhor, meu pai, eu sei o que aconteceu. É que eu cheguei aqui e eu estava com muita fome, e o meu irmão falou para mim se eu queria trocar a minha primogenitura. A pessoa de Deus tem que ser sincera, né, irmãos? Ele devia falar: tá certo, eu tinha que perder mesmo. Agora, quantas pessoas você vê, às vezes até numa audiência, elas estão mentindo. É mentira da pessoa. Ela fez o negócio e depois ela não quer aceitar aquilo que ela fez, e às vezes até alguém influencia a pessoa, fala: não, ó, não vai falar o que você fez, não. Se você falar a verdade. Não, peraí, de fato é verdade mesmo. Eu desprezei a palavra, eu menti, eu não quis fazer o que Deus mandou. Mas a maioria das pessoas não fazem isso. A maioria das pessoas, elas ficam dizendo: eu não sei por que Deus não me abençoa. Eu estou tanto tempo na igreja, eu procuro fazer tudo certo, né? Ela faz tudo certo, faz quando ela quer fazer, quando não quer, não faz. Então o Esaú deveria chegar para o pai dele e falar assim: olha, eu perdi a primogenitura porque eu joguei fora. E tem gente jogando fora, pessoal, a benção. Depois a pessoa sente, ela fica triste, ela fala: ah, meu Deus, eu não deveria ter feito isso. Não. Agora o Esaú não, o Esaú ficou revoltado. Eu estou falando isso por causa da piedade, respeito com as coisas de Deus. Quer dizer, Deus, ele tem uma bênção para mim e uma bênção para você. Nós não podemos jogar fora essa bênção. E às vezes a pessoa faz uma escolha, ela sabe que aquilo vai afastá-la da palavra, mas ela escolhe mesmo assim. Então Deus, ele disse através do Pedro, que ele nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Mas tem coisa boa aqui, vamos ver, ó, versículo 4, ó. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiquei participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência no mundo. Irmãos, olha o que ele diz aqui no versículo 4, ó. Pelas quais ele tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Então a gente não vem para a igreja só para mudar de religião. A gente não vem para a igreja para ter simplesmente uma carteirinha, né? Que tem gente que é tão feliz que tem uma carteirinha, né? A pessoa gosta daquela carteirinha, ela fala: não, olha, sabe desde quanto tempo eu estou na igreja? Eu estou na igreja desde o dia tal, do ano tal, do mês tal. Glória a Deus. Mas e a natureza divina? Tem sido participante da natureza divina? Porque o Pedro falou sobre isso, ó. Ele falou: para que por elas, através dessas promessas, nós ficamos participantes da natureza divina. Nós vamos passar a ter a natureza de Deus. É o marido tratando a mulher com a natureza de Deus. É a mulher tratando o marido com a natureza de Deus. É filho tratando o pai
com a natureza de Deus, é pai tratando o filho com a natureza de Deus, a natureza divina. Você tem que fazer essa pergunta para você mesmo. Não importa o tempo que você está na igreja, mas você tem adquirido uma natureza divina. Quer dizer, a cada dia que passa, as pessoas podem olhar para você e ver essa natureza divina dentro da sua casa, no meio dos seus amigos, aonde você trabalha, né? Porque através dessa natureza, ele diz aqui, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência, que é o desejo desenfreado da carne, né? Você tem escapado desse desejo desenfreado da carne? Com a natureza divina você consegue. Sem a natureza divina, ninguém consegue, porque é Deus que nos fortalece. Mas eu quero chegar num versículo aqui, vamos lá, versículo 5. E vós também, pondo nisso mesmo toda diligência, atenção, cuidado, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Olha aí como é que Deus faz. Quer dizer, tudo isso é para acontecer na nossa vida, mas a gente tem que fazer questão disso, porque está escrito. Aí vem o versículo 8, que já vem uma grande revelação para nós, porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para uma pessoa ela conhecer mais de Deus, essas coisas vão ter que aumentar nela. Tudo isso que está escrito aqui é o amor fraternal, o amor a Deus, a piedade, é tudo aquilo que Deus tem para nós. A partir do momento que o amor a essas coisas, a palavra de Deus, como Davi falou para Salomão, a observância das coisas de Deus, quanto mais você observar as coisas de Deus, todos esses critérios, todas essas qualidades vão aumentar em você. Tem gente que fica preocupado em ser um bom cristão, em ser uma boa cristã. Isso é uma consequência. Em ter algo na vida, às vezes a pessoa fica perguntando, olha, como que você conseguiu isso? Como você conseguiu aquilo? Observando a palavra, olhando para a palavra, aceitando a mudança. Tem gente que não aceita a mudança, irmãos. Aí é que está o problema, a pessoa não quer aceitar. Ela é daquela maneira, mas ele diz aqui, porque se em vós houver e aumentarem essas coisas. Mas quais coisas? Ele diz aqui, a ciência, a temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal, a caridade, que é o verdadeiro amor, né? É o verdadeiro amor, porque a pessoa ela pode ter um ato de bondade, ela pode, mas não significa que ela seja o quê? Benigna. Como assim? Uma pessoa que tem um ato de bondade, não, a bondade é uma coisa, benignidade é outra. Você estava passando na rua, ou uma pessoa estava lá, e ela estava trocando um pneu. Aí você, na hora, você olhou, você estava com pressa, mas você parou, você viu que aquela pessoa estava sem o equipamento necessário para trocar o pneu. Aí você parou. Aí essa pessoa chegou para você e falou assim, olha, ainda existe gente boa nesse mundo, hein? Ainda tem gente boa nesse mundo, hein? Você é uma pessoa muito boa. Qual é seu nome? Aí você fala. Aí você vai para casa e a pessoa fala, olha, eu encontrei com uma pessoa boa, hein? Essa pessoa é boa. Mas daí, suponhamos que fui eu que troquei esse pneu lá. Só fala, qual que é seu nome? Meu nome é Eduardo. Ô, Eduardo, puxa, você é uma pessoa boa, hein? Fala, muito obrigado, Deus abençoe. Eu sou bom mesmo, eu sou bom, gosto de fazer bondade para todo mundo, né? Eu só não fui escoteiro para fazer boa ação, mas hoje eu gosto de fazer. Mas a hora que eu chego em casa, eu maltrato a minha esposa. Eu sou bom? Sou, mas não sou benigno. Porque se eu sou benigno, eu não vou maltratar a minha mulher. Aí meu filho vem falar comigo,
eu troquei o pneu, aí eu vi que sujou uma unha minha que eu tinha acabado de fazer no salão. Vai para lá, que eu estou vendo minha unha aqui que sujou na hora de eu trocar o pneu. Vai para lá, menino, vai. Eu sou bom, mas não sou benigno. Você está entendendo que tem diferença? A pessoa que é benigna, ela é incapaz de fazer mal para alguém, irmãos. Eu não estou falando do seu patrão ou do seu funcionário. Eu não estou falando do seu amigo ou da sua amiga, só do seu pai e da sua mãe. Eu estou falando de quem convive com você. Se você é uma pessoa benigna, você não vai fazer mal para ninguém. Ainda que façam para você. Ainda que tentem ainda derrubá-lo. Ainda que tentem fazer mal, mas você é benigno. Então essas coisas que eu estou falando, elas têm que aumentarem em nós. Conforme aumentou na gente, o que vai acontecer? A hora que essas coisas aumentarem, o conhecimento de Deus vai entrar. Você viu que tem gente que tem uma dificuldade para conhecer as coisas de Deus? Fala, não adianta, eu tento, a palavra de Deus não entra, a palavra... Quer dizer, nós temos que procurar ter esses frutos, ter essas bênçãos de Deus aumentando na nossa vida. Porque é como se aquele amigo nos revelasse mais a palavra. Vai nos revelando mais a palavra de Deus. Quer dizer, as primeiras vezes que nós somos atendidos, eu me lembro do pastor Rogério Postigo, quando ele me atendeu, quando eu entrei na igreja, aí ele pegou a Bíblia assim, ele falou, irmão, aqui em Salmo diz isso, e aqui na carta tal diz isso, e aqui também, deixa eu pegar uma palavra aqui que eu vou te dar. Eu ficava olhando aquilo e falava, meu Deus, como que ele sabe tudo isso aí? Depois veio o pastor Jaime, puxa, você quer lembrar um versículo? Pastor Jaime parece que ele tem a Bíblia toda na cabeça dele. Mas por quê? Porque aquilo, a pessoa vai praticando e ela vai adquirindo a natureza divina. Tem gente que quer adquirir a natureza divina por tempo de igreja, mas não é assim. Não é. Era bom que fosse, mas não é. Nós temos que ir aceitando o modo de viver de Deus. Você está aceitando o modo de viver de Deus? Ele vai te revelando cada vez mais coisas. Daqui a pouco aquilo que lhe faltava, Ele vai lhe dando. Aquela porta que estava fechada, Ele abre. Aquela que precisava fechar, Ele fecha. Porque a porta que Ele abre, ninguém fecha, mas a que Ele fecha também ninguém abre. Quer dizer, Deus vai fazendo isso, o conhecimento de Deus vai aumentando. Nós vamos concluir essa mensagem. Eu falei do Pedro, o Pedro no final dando esse aconselhamento, o Davi no final dando esse aconselhamento. Agora nós vamos concluir lá no Evangelho de Mateus, Mateus 11, versículo 28. Olha o que diz aí, ó. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por que em alguns casos o alívio não vem, pessoal? Eu não sei. Eu estou aí. Ele diz que vai aliviar, pessoal. É que sabe o que acontece? As pessoas confundem as batalhas que todo mundo tem, irmãos. Batalha todo mundo tem. Lutas todo mundo tem. Todo mundo. Eu estava vendo um livro do Billy Graham. Você sabe com quantos anos está o Billy Graham hoje? O Billy Graham hoje tem 93 anos. E ele estava comentando nesse livro que ele não pode mais fazer todas as coisas que ele fazia antes, porque agora ele está com 93 anos. Mas ele faz o que ele pode fazer para Deus, pessoal. Olha que coisa linda, né? E ele diz assim: enquanto eu estou escrevendo esse livro, eu acabei de postar uma mensagem agora na internet. Isso ele pode fazer. Então, irmãos, não são as lutas que o impedem de dar frutos, porque lutas todo mundo tem. Às vezes a pessoa, ela quer ganhar uma pessoa da família dela, ela está certa, mas ela passa a vida toda sem dar fruto por causa daquele problema.
E às vezes ela não entende que se ela desse frutos, aquele problema seria resolvido. Se ela procurasse realmente dar fruto, porque Jesus falou: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse alívio, ele vem de uma tal maneira que até a pessoa pensa que você resolveu o problema. Fala: nossa, eu estou vendo você, resolveu o problema lá, a sua esposa se converteu, o seu marido se converteu, nossa, você está tão feliz, o seu filho veio para a igreja. Aí você diz: olha, eu estou orando, eu sei que Deus vai operar, mas através de Jesus o alívio veio no meu coração. Através da palavra de Deus, quer dizer, a luta que eu estou travando, ela pode ter ficado até pior. Mas Jesus, ele disse: vinde a mim. E eu fui até ele. Eu cheguei até ele. Quer dizer, há uma diferença depois que você chegou em Jesus ou não há? Ah, eu não sei, pastor, porque olha, eu estou cada vez mais preocupado, eu estou cada vez mais agitado. A palavra de Deus, Jesus, irmãos, ele falou que a gente não tinha que se preocupar com o dia de amanhã. O que nós vestiremos, o que nós comeremos, aonde nós dormiremos. Ah, pastor, então, eu não sei não, porque eu cada dia eu estou mais preocupado. Tem pregador que fica preocupado. Ah, meu Deus, será que vou para algum lugar, né? Se for um lugar igual Limeira, está abençoado demais em nome de Jesus. Só fica preocupada, né? O que vai acontecer, o que vai ocorrer. E Jesus ensinou para não ficar. Nós temos que ter a natureza divina. Temos ou não temos? Aí ele fala uma coisa aqui, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Irmão, Jesus falou o quê? Aprendei de mim. Eu não vou perguntar aqui, mas tem muita gente aqui que já leu os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Porque o ministério de Jesus na terra, lá que Jesus te ensinou a viver, lá que Jesus me ensinou a viver. Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois tem as cartas. As cartas foram escritas para a igreja. Nós somos a igreja, nós precisamos das cartas. As mesmas falhas que aconteciam antes, acontecem hoje. Aonde você vai aprender isso? Aprendendo dele. Irmãos, tem gente que sabe muito da área que tem, dá um show. A pessoa dá um show na área dela, mas ela sabe muito pouco de Jesus, irmãos. Esse é o problema. Às vezes a pessoa tem muito talento naquilo que ela faz, mas ela sabe muito pouco de Jesus. É aquele que ele tem um talento nato, às vezes para dar uma mensagem, o outro tem um talento nato para tocar um instrumento, o outro tem um talento nato para fazer alguma coisa, mas de Jesus não sabe nada. Como era Jesus? Jesus falou: aprendei de mim. Ele diz aqui, que sou manso e humilde de coração. Fala a verdade, quando falta mansidão, você não fica com vergonha? Eu fico com vergonha. Se me falta mansidão, eu fico com vergonha, pessoal. Por quê? Porque Jesus falou: aprendei de mim, que eu sou manso. Humildade é outra coisa, né? Tem gente, pessoal, que Deus vai te mostrar, essa pessoa não é humilde. Não é. Ela está humilde. Quando a pessoa está por baixo, ela está humilde. Vamos ver a hora que ela subir uns degrauzinhos aí, se ela vai lembrar que Deus existe, né? Vamos ver a hora que ela subir uns degrauzinhos, se ela vai continuar tratando as pessoas do jeito que ela sempre tratou. Porque tem gente que você olha, você fala: nossa, olha que pessoa humilde. Daí a pessoa está lá e fala: olha, esse rapaz é humilde, essa mulher é humilde, esse homem é humilde.
Vamos dar uma posição para ele. Aí daí, nossa, hein? Aí o negócio fica sério, hein? A pessoa olha e fala, nossa, mas ele era tão humilde. Não, ele não era humilde, ele estava humilde. A hora que ele começou a ter alguma coisa na vida, ele olhou, nossa, você lembra aquilo que nós fizemos junto? Não, nós fizemos não, fui eu que fiz, né? Ah, mas eu te ajudei. Você ajudou, tudo bem, mas eu fui que... Quer dizer, na realidade, aquela pessoa não era humilde, ela estava humilde. Quer dizer, a pessoa, quando ela é humilde, a gente conhece quando ela está por cima, quando ela é beneficiada por alguma situação, quando ela está realmente, porque Jesus falou, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então, quando a gente vem para Jesus, a gente vem com peso, né? A gente vem, mas o que é aliviar, né? Ele fala aqui, ó, eu vos aliviarei, né? O que é aliviar, né? Ô pastor Júlio, vem cá que nós vamos ver o que é aliviar, né? Aí o senhor vai entrar aqui, né? Segurando aí, segura aqui também, né? Ó, parece que está mais pesado do que tá? Deixa eu ver aqui mais um negócio aqui para o senhor segurar aqui, assim, né? Aí o senhor veio, o senhor entrou na igreja, que vai aqui de baixo, o senhor vai vir aqui, ó, tá? Isso aqui tá bom já, aqui já tá. O senhor entrou na igreja. Aí o que o senhor fez? O senhor conheceu Jesus, certo? Aí vem aqui. Aí o que o senhor faz? O senhor entrega o peso para Jesus, correto? Entregou? Como é que o senhor está se sentindo melhor? Tem gente que parece que continua carregando uma melancia ainda, né? Não entregou ainda, né? Eu vos aliviarei. O senhor sentiu aí que o alívio? Agora eu que dancei aqui, né? Vamos aplaudir Jesus pela vida do pastor Júlio. Glória a Deus, obrigado, viu, pastor Júlio? Então, quer dizer, como que a pessoa, ela entrou na igreja e não tem alívio? Ela só mudou a religião. Ah, mas o meu marido continua o mesmo, a minha mulher continua a mesma, o meu filho continua o mesmo, mas Jesus me aliviou. Você está entendendo? Ó o meu bolso, o jeito que está, ó. Mas Jesus me aliviou. Amém? Essa é a diferença em estar na igreja. Se não está na igreja, para quê? Ah, não, mas eu não sei o que aconteceu comigo. Eu fico olhando para ele, eu fico olhando para ela, eu fico. Ele diz aqui, ó, versículo 30 para terminar: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Por isso que eu estou aqui, irmão. Por isso que eu me converti. Porque eu conheci esse Deus. Senão eu não ia estar aqui. Eu não ia. O que eu ia ficar fazendo aqui? Eu ia estar servindo um Deus que não tem nada para acrescentar na minha vida. O problema de algumas pessoas, sabe o que é? É que não tem observância da palavra. Então carregava aquele peso e acostumou. O peso já não está mais, já deu para Jesus, mas a pessoa, até a expressão dela é que carrega peso ainda. Quer dizer, ela não entregou de verdade na mão de Jesus. Ah, pastor, meu marido, sabe, a minha esposa. Não, ó, sabe o que eu vou fazer? Eu vou entregar ele na mão de Jesus. Sabe que vai mesmo, né? Só fala, não vou fazer isso com Jesus não, né? Não entrega. Eu vou entregar minha sogra na mão de Jesus, né? Fala, poxa vida, vou fazer isso mesmo com Jesus, né? Entrega. Você vai ver que você vai ficar leve. Você vai ter um outro tipo de vida. As pessoas vão olhar e elas vão achar que você não tem problemas, que você resolveu todos os seus problemas na sua vida. Mas é porque você aprendeu. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, pessoal? Isso é lindo demais. Por isso que o Pedro falou que nós temos que ter a natureza divina. Não é só estar na igreja, não é contar o tempo de igreja,
Não. Fala, meu Deus, eu quero crescer nesse conhecimento. Eu quero observar mais a sua palavra. Eu quero ser um homem de Deus. A mulher vai dizer, eu quero ser uma mulher de Deus. Eu quero buscar. Você pode ver, tem gente que vai bem, até vir um problema. A hora que vem o problema, a pessoa, ela sucumbe, ela cai. Não. Meu Deus, o Senhor disse aqui, ó, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quer dizer, você vai lembrar do pastor Júlio, ele deu o peso, deu, acabou. Como que eu vou dar o peso para Jesus e continuar com o peso? Não. Eu vou ser uma nova pessoa, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Vamos entregar tudo na mão de Deus? Vamos. Então vamos ficar em pé. Meu Deus, eu sei que o Senhor quer que nós passemos a viver de acordo com a sua palavra, Pai. Meu Deus, o Senhor diz que o Senhor tem um alívio, Pai, para aquele que está cansado, para aquela que está cansada. Mas um dia o Senhor usou o Davi para poder falar para ele observar, a observância nas coisas do Senhor, Pai. Mas às vezes a correria é tão grande que a pessoa não tem observado os seus ensinamentos, Pai. Daqui a pouco é mulher querendo largar marido, é marido querendo largar mulher, é filho não querendo mais olhar para a cara de pai, e pai não querendo mais olhar para a cara de filho. Oh, meu Deus. É muito interessante o que tem acontecido. Um parente de cada igreja, e eles não podem se reunir, porque quando se reúnem brigam. Oh, Pai, falta observância às coisas do Senhor, Pai. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Isso, meu irmão. Comece a falar com Deus. Isso, minha irmã. Vai abrindo o seu coração. Oh, aleluia. Ensina-me a sentir teu coração. Aleluia, Jesus. Jesus, quero ouvir teu respirar. Aleluia, Pai. Tirar teu fôlego com a minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com a minha fé e te adorar.
Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, 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 cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, Senhor, e toca-me, toca, Senhor, e vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. levante as suas mãos e diga: Senhor, a cada dia mais eu quero da sua natureza. Perdoa, Senhor, as minhas falhas e os meus pecados, e eu quero cada dia mais a natureza do Senhor. Diga glória a Deus e vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus. Senhor, suplico a ti em oração, faz de mim um vaso novo e me enche da tua unção. Toda a minha gratidão eu quero te dar, e quero ver a tua glória encher este lugar. Ele está presente aqui e quero o seu amor nos revelar. Tudo ele sabe, tudo ele pode, e quer nos abençoar nos dias de angústia.